Fala família Liga, Igor falando e hoje a gente vai falar sobre alguns modelos de ciclo, dar uma atualizada e ver, será que o Bitcoin, ele, pelos modelos, teria mais espaço para quedas ou possivelmente já chegamos no fundo? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também, dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. A gente tem lives e também vídeos exclusivos para os membros todas as semanas. O link tá na descrição. Mas vamos começar aqui porque hoje a gente vai atualizar alguns modelos de ciclos do Bitcoin. Eu explico cada um dos 9 modelos que eu utilizo para analisar aí os ciclos no nosso curso, o programa, o plano B. Caso você tenha interesse, dá uma olhada, o link também está na descrição do vídeo. Mas então hoje nós vamos analisar aqui alguns modelos justamente para tentar identificar, depois de uma semana conturbada que a gente teve no Bitcoin alcançando preços que a gente não via há muito tempo. Então a gente vai tentar enxergar através desses modelos se historicamente há espaço para mais queda ou se historicamente a gente pode já ter chegado no fundo e também tirar conclusões importantes também, sempre com as leituras. Por isso é importante você veja o vídeo até o final. Mas vamos começar aqui e eu vou começar com esse modelo que é em relação à média móvel de 2 anos do Bitcoin. A gente tem duas médias móveis aqui, uma de 2 anos, uma de 2 anos vezes 5 e elas formam então um canal. Então é bem simples esse modelo. A gente tem aqui a média móvel superior vermelha e a gente tem a média móvel superior verde. A gente vê que historicamente os topos do Bitcoin eles foram formados sempre que a gente superou a média móvel vermelha. Isso aconteceu aqui lá em 2011, aconteceu no ciclo de 2013 nos dois topos e aconteceu aqui também em 2017. A gente nota que, se a gente olhar aqui para 2021, 2020-21, que é o ciclo atual, vocês vão notar que os preços eles não ultrapassaram a média móvel vermelha. Então, pela primeira vez na história, pelo menos até o momento, caso até 2024 a gente não veja um topo que ultrapasse a média móvel vermelha, vai ser pela primeira vez na história que um ciclo não ultrapassou a linha vermelha. Só que ele se aproximou aqui bastante, como vocês podem ver da linha, vou até dar um zoom aqui para vocês notarem, ele aproximou aqui bastante da linha vermelha, no primeiro topo que a gente fez no ano passado, em 65 mil dólares, só que não chegou aqui a ultrapassar. Só que o que a gente quer ver aqui é fundo e não um topo. Então vocês notam que os fundos eles foram também muito bem aqui identificados em relação ao Bitcoin, porque a gente nota que sempre que o preço ele passa para baixo aqui dessa média móvel verde, historicamente são os melhores pontos de compra para o Bitcoin. A gente teve aqui uma vez isso acontecendo em 2011, duas vezes isso aqui acontecendo entre o topo de 2013 e 2017, a gente teve aqui de novo em 2019 e agora, recentemente, vocês vão notar que a gente também ultrapassou aqui a linha verde, como vocês podem ver. A gente, então, pela primeira vez aí, desde 2019, a gente rompe para baixo essa média móvel de 2 anos, a gente rompe para baixo essa média móvel verde e, historicamente, a gente vê que isso sempre foi um bom ponto de acumulação. Não necessariamente isso significa que a gente pode já ter visto um fundo. Como vocês notam aqui, por exemplo, em 2019, o Bitcoin rompe bem essa linha verde. Ele geralmente vem um pouco mais para baixo do que a gente está agora, mas o interessante desse modelo não é exatamente tentar identificar se é o fundo, se não é o fundo. O interessante desse modelo é que você note que, independente se é o fundo ou não, a gente já está para o longo prazo em uma excelente zona de acumulação. Isso é o principal aprendizado que você pode tirar desse modelo, porque ele mostra aqui que é muito claro, o Bitcoin ele pode variar aqui embaixo da média móvel verde, mas historicamente, pessoas que compraram aqui sempre nessas zonas que vocês notam que está até aqui preenchido em verde, sempre que você acumulou nessa zona, foram os melhores pontos de compra, e é exatamente essa zona que a gente está agora. Então, por esse modelo, a gente identifica que até pode ir um pouco mais baixo, mas independente disso, enquanto o Bitcoin estiver abaixo dessa média móvel verde, e não é rápido, o Bitcoin não é que ele rompe rápido uma semana e na outra sobe, não. Se a gente já dar um zoom aqui também em 2019, e até mesmo aqui na queda do Corona Dump, vocês vão notar que o Bitcoin ele dá aqui alguns meses para a gente acumular abaixo dessa linha verde. Historicamente sempre foi assim e são as melhores zonas de compra. Aqui no Corona Dump também foi um tempo mais curto, essa recuperação foi mais rápida, mas mesmo assim a gente ficou aqui de março até final de abril, então 2 meses para você acumular
abaixo da média móvel verde. Então o Bitcoin, historicamente, poucas vezes na história deu essa oportunidade, ele está dando de novo, e historicamente sempre foram os melhores pontos de acumulação. Agora a gente vai entrar aqui em relação a alguns modelos, justamente para a gente tentar ver se essa queda ela pode ser mais acentuada ou se historicamente a gente já está ali numa zona tão sobrevendida como foram nos últimos bear market. A gente começa aqui em relação ao MVR vezes Score, que dá justamente essa relação market cap, realized cap, ele dá em relação a esse desvio padrão entre essas duas razões, ou seja, o market cap se a gente pegar todos os bitcoins existentes vezes o preço que ele está atualmente, a gente chega no valor de mercado, que é o market cap. O realized cap é em relação ao preço realizável, o último preço realizável de cada bitcoin. Então, se eu comprei um bitcoin a $10.000, no realized cap ele vai contar como $10.000 e não como preço atual. Então, você começa a ter essa diferença, porque o realized cap ele tende a aumentar conforme pessoas que compraram há muito tempo começam a realizar no presente. Então um Bitcoin eu comprei a 10 mil, se eu vendi recentemente a 30 mil, por exemplo, esse Bitcoin, o realized cap ele vai subir, porque ele estava contando como 10 e agora está contando como 30. Então o importante é você entender essa dinâmica, mas o modelo ele é muito mais simples do que isso. O modelo ele chega aqui no Z-Score, que é justamente essa linha aqui vermelha que vai transitando aqui em cima do preço do Bitcoin, que está atrás aqui de azul. Então o importante notar aqui é que os topos eles sempre foram aqui vistos dentro dessa caixa vermelha e os fundos eles sempre foram vistos aqui dentro dessa caixa verde. Você nota aqui muito claramente que o primeiro fundo que a gente fez aqui em 2012 ele veio aqui nessa caixa verde, o Z-Score. O bear market aqui de 2015 2016 ele veio aqui também na caixa verde, o Z-Score, e também o fundo aqui de 2019 ele veio na caixa verde, o Z-Score. A gente vê muito claramente que atualmente a gente ainda não chegou na caixa verde. Se eu der um zoom aqui para vocês, vocês vão notar que em relação a essa razão, ela ainda teria mais espaço para cair. Então a gente ainda teria um pouco mais, a gente poderia ver um pouco mais de queda em relação então aos preços, para essa razão ela ficar mais acentuada aí de baixa e a gente vir aqui nessa caixa verde, aonde historicamente se deram os fundos. Então vocês notam que por esse modelo a gente teria mais espaço para cair. Só que vocês estão notando uma coisa que começa a dar confluência entre os modelos de ciclo, que é o seguinte: os topos eles não foram feitos com a mesma amplitude que foram feitos no passado, com o mesmo retorno de investimento. É óbvio que é normal que com o passar dos ciclos a gente tenha um retorno sobre investimento menor. A gente sempre vai ter um retorno menor. O Bitcoin ele não vai multiplicar como ele multiplicava antes. A cada ciclo ele multiplica menos. Isso é normal em relação o ativo ele está amadurecendo. Só que mesmo esses modelos eles já contam com o chamado diminishing returns, que é justamente isso, um retorno sobre investimento menor. A maioria dos modelos eles já contam com isso, porque eles são geralmente feitos em projeção logarítmica. Não é nem o caso desses dois, só que esses são acompanhados por médias móveis, por exemplo esse aqui, e vocês notam que o preço não superou aqui a média móvel vermelha. Então isso leva a crer que não necessariamente, se a gente não teve uma amplitude tão grande para cima, e isso é normal, a gente pode não ter uma amplitude tão grande para baixo também. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá?